Que a graça e a paz do nosso Deus continue nos abençoando nessa noite. Meus amados, nós vamos dar continuidade no livro de Josué, capítulo 8. Do verso 30 ao 35. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Josué 8, verso 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que assim nos conduza. Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, mais uma vez em Tua santa presença. Acabamos, Senhor, de ler a Tua palavra. E agora, Deus, reconhecemos a necessidade de que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha, ó Deus, estar nos dando entendimento da Tua palavra. Conduza-nos, ó Pai, nesse momento, de maneira que, na nossa falta de compreensão, o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa, ó Deus, estar iluminando as nossas mentes, fazendo, ó Pai, com que sejamos entendedores, venhamos, ó Deus, a compreender o Teu querer, e ao mesmo tempo em que a Tua palavra possa se tornar clara em nossas mentes, sejamos ao mesmo tempo, ó Deus, conduzidos a nos render ainda mais aos Teus pés. Reconhecermos o quanto necessitamos, ó Deus, refugiarmos em Tua graça. Reconhecer, ó Pai, o quanto necessitamos da Tua misericórdia. Sabermos que sem Ti nós não somos nada. Esteja, ó Deus, abençoando a Tua igreja, fortalecendo, sustentando. E mais essa noite, de maneira, ó Deus, que eles, ao serem conduzidos por meio da Tua santa palavra, possam ter os seus olhos direcionados para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. Conduza-me também, ó Deus, dando-me sabedoria, discernimento, graça, de maneira que eu venha, ó Deus, a expor a Tua palavra com sabedoria, na mais completa dependência da graça do Senhor. Esvazia-me, ó Deus, de mim mesmo, do meu querer, da minha vontade, do orgulho e de qualquer outra coisa que venha do meu coração. E conduza-me, ó Pai, na mais completa dependência da Tua graça,
e do teu cuidado sobre a minha vida. O Senhor assim continue conosco, nos abençoando nesse momento. É assim que oramos, agradecidos, em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus amados, o que nós temos diante de nós, nós podemos dizer que é tanto aqui uma renovação da aliança diante do Monte Ebal, como também um culto, um culto realizado ali diante do Monte Ebal. É interessante, percebermos no decorrer das Escrituras, sempre que lemos, seja principalmente do Antigo Testamento e percorrendo até o Novo Testamento, vemos sempre a preocupação do Senhor em procurar estabelecer para o seu povo um local para a adoração, em especial no Antigo Testamento, que havia então a necessidade de um local específico para que o povo de Deus então finalmente pudesse cultuá-lo, adorá-lo, um povo que fora escolhida, como vimos hoje pela manhã, escolhido por meio de Abraão, o patriarca, mas esse povo, é claro, precisava de um local, para que pudesse adorar, para que pudesse então finalmente estar cultuando ao Senhor. Lá em Deuteronômio 12, do verso 1 ao 9, o Senhor, Ele tanto ordena a Israel que quando eles então finalmente estivessem se estabelecendo e fixando a sua residência, o Senhor, Ele ordena a Israel que viesse estar destruindo a adoração a outros deuses, os locais de adoração, os locais muitas vezes ali dedicados a outros deuses, nas montanhas, em outras localidades, deveriam então serem destruídas, ao mesmo tempo em que a verdadeira adoração deveria ser estabelecida em Israel. Um dos pedidos de Moisés, quando esteve diante de Faraó, era de que ele deveria deixar com que o povo de Israel saísse do Egito, tendo como finalidade adorar ao Senhor. É tanto que Faraó, ele ainda coloca algumas restrições, dizendo, olha, vai somente os homens, ele queria sempre liberar uma determinada parte, mas proibindo que todo o povo de Israel fosse então finalmente para adorar ao Senhor. Então observe que adorar, louvar, observar a lei do Senhor é uma ordem constante que nós temos nas Escrituras e que constantemente o povo está sendo exortado pelo Senhor para essa finalidade. O que nós temos aqui diante de nós nesse texto, Josué 8, do verso 30 ao 35, o povo de Israel agora encontra-se diante do Monte Gerizim, também diante do Monte Ebal, e aqui ao mesmo tempo, diante dessas duas montanhas, ou diante desse vale, no qual é formado por essas duas montanhas que estão próximas uma à outra, e no meio então, formando esse vale, aqui nós vemos então a aliança do Senhor sendo finalmente renovada. Não somente a aliança sendo renovada, mas ao mesmo tempo, o povo adorando, cultuando ao Senhor. E é interessante que diante desses dois montes, e isso o Senhor, na verdade, já havia prescrito lá no próprio livro de Deuteronômio, que quando eles chegassem na terra prometida, eles deveriam então estarem lendo novamente a lei do Senhor, exatamente nesse local. E aqui diante desses dois montes, deveria tanto ser pronunciada a bênção do Senhor, como também a sua maldição. Isso é claro, demonstrando ao povo tanto a necessidade que eles deveriam estarem observando a lei do Senhor, se quisessem finalmente serem abençoados, mas ao mesmo tempo que viria sobre eles a maldição do Senhor, quando eles abandonassem a sua lei. Então, diante do Monte Gerizim, o Senhor iria proclamar a sua bênção sobre o seu povo, mas diante do Monte Ebal,
o Senhor iria proferir a sua maldição sobre o povo de Israel quando esse viesse então a estar se esquecendo da lei do Senhor. E aqui logo, na introdução, eu quero deixar uma pergunta para que no final nós venhamos a estar obtendo a resposta. Em qual montanha nós devemos adorar? No Monte Gerizim ou no Monte Ebal? Como eu havia dito, o que está sendo dito nesses versículos, em Josué 8, 30 em diante, exatamente aquilo que Deus já havia prescrito a Israel em Deuteronômio. Quando você olha do capítulo 27 até o capítulo 30, nós vemos todas essas orientações, ao mesmo tempo em que é descrito ali tanto a bênção como também a maldição que viria sobre Israel. Estaria então diante deles que, se eles amassem ao Senhor, vivessem para o Senhor, eles então encontrariam tanto a vida como a bênção do Senhor. Mas se ao mesmo tempo rejeitassem ao Senhor, eles encontrariam o mal, a destruição. Em Deuteronômio 11, o verso 26 ao 32, o Senhor, ele diz através do seu servo Moisés: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, para vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Pois ides passar o Jordão, para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-las-ei e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos prescrevo. Então observe que algo que ainda não havia ocorrido, não sabemos se talvez Moisés já conhecesse essa região, não importa, até mesmo porque o próprio Deus poderia trazê-lo o conhecimento dessa área pela própria revelação, o qual Deus lhe dava constantemente. O fato é que mesmo antes de estar entrando à terra prometida, Deus já havia estabelecido por meio do seu servo Moisés, que ao chegarem na terra, isso o qual Josué está descrevendo aqui no capítulo 8, deveria então ser estabelecido, ser feito, para que então a vontade do Senhor pudesse finalmente estar sendo estabelecida no meio do povo do Senhor. Um comentarista, ao tratar aqui sobre o propósito do livro de Josué, ele diz: o propósito do livro era de continuar a história de Israel, começando no Pentateuco, e demonstrar a fidelidade divina para com a sua aliança, estabelecida com os patriarcas, e a nação teocrática, introduzindo as tribos em sua terra prometida, mas ainda a santidade de Deus vê-se no seu julgamento dos cananitas iníquos e na sua insistência em que Israel, ao fazer esta guerra santa, deixasse de lado qualquer coisa má. Então o que se destaca, meus amados, é exatamente essa necessidade de que a aliança seja renovada, o cumprir a lei, o adorar ao Senhor, o observar a sua vontade. Essa ideia de renovar a aliança, de estar constantemente sendo reformado pela palavra do Senhor,
é algo que nós encontramos constantemente na história de Israel. Inclusive, lá no livro de Crônicas, quando narra o período em que Salomão estava inaugurando o templo em Jerusalém, Salomão ele traz novamente a mesma ideia, ou pelo menos a mesma finalidade do templo estar ali sendo estabelecida em Jerusalém. E a ideia de Salomão era demonstrar ao povo de Israel que ali naquele local, no local de oração, eles então mesmo estando em seus pecados, se eles voltassem para o Senhor e orassem em direção ao templo, o Senhor então viria, ouviria as suas orações, e mesmo diante dos seus pecados, eles seriam então finalmente perdoados. Diz assim o livro de 2 Crônicas 6, o verso 38 ao 31, diz: quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar, em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que ele conheces o coração, porque tu, somente tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias, que viverem na terra que destes a nossos pais. Observe então que essa constante demonstração de ter a aliança renovada, ou seja, a necessidade constante de que o povo fosse sempre renovado pela palavra, pela aliança, a necessidade de estarem cultuando ao Senhor continuamente. E quando se trata então aqui do livro de Crônicas, é claro que se tem em mente o povo retornando do cativeiro babilônico, e estes registros dos reis que foram fiéis, e também dos reis que foram infiéis, tem exatamente essa finalidade, de que o povo, quando retornassem do cativeiro, deveriam então estarem observando a lei do Senhor. É a mesma ideia que nós encontramos também lá em Neemias 8, quando o sacerdote Esdras, ele então lê novamente a lei diante do povo do Senhor. Então é exatamente o que nós temos aqui, meus amados, em Josué 8, exatamente o Senhor chamando o povo e demonstrando ao povo essa necessidade de observar a sua lei, de cultuar ao Senhor, de estar renovando a sua aliança. Como eu havia dito aqui, há nesse texto então esse vale formado por esses dois montes, o Monte Gerizim, do outro lado o Monte Ebal. É interessante que alguns pesquisadores, alguns estudiosos e alguns que estiveram até mesmo lá presentes nesse local, nesse vale, eles vão destacar que há um certo momento entre essas duas montanhas que elas se aproximam uma da outra, que naquele local acaba se formando uma espécie de anfiteatro natural, uma espécie de formações, de rochas, que parece até mesmo que ali é como se fossem arquibancadas formadas naturalmente, que seria o local ideal para aquilo o qual Deus está proferindo por meio de Josué e por meio dos sacerdotes, que irão então aqui estar lendo a lei do Senhor. Um desses estudiosos, comentaristas, ele diz o seguinte: como local onde as montanhas são escavadas, e a camada de calcário é dividida em uma série de bancos uniformes, é um anfiteatro natural, capaz de conter uma grande audiência. Ao mesmo tempo em que poderia se conter essa grande multidão,
Uma outra observação que eles fazem é que também naquele local a acústica seria excelente, ou seja, as pessoas poderiam ouvir aquilo que seria pronunciado, tanto de um lado como do outro, dos dois montes, onde quer que eles estivessem. Aquilo que seria pronunciado poderia ser ouvido com muita clareza, com muita distinção. Observando, meus amados, mais um pouco o texto que nós acabamos de ler, observe que Josué, diante dessa montanha, logo no verso 30, lhe é ordenado que o altar do sacrifício ou do holocausto que deveria ser oferecido, ele deveria ser então feito no Monte Ebal. Por mais que eles estivessem no vale, e diante então dessas duas montanhas, é interessante fazermos essa observação, até porque mais à frente nós necessitaremos dela para estarmos fazendo algumas aplicações. O fato de que o altar, ele for então finalmente construído no Monte Ebal, não propriamente no meio, no vale em que estivesse entre as duas montanhas, mas exatamente no Monte Ebal. Ao mesmo tempo, observe no verso 31, que o altar deveria ser feito de pedras toscas, ou seja, pedras que não deveriam serem manejadas pela arte humana. Seriam pedras brutas. A ideia é exatamente demonstrar que aquilo que deveria ser feito, deveria ser algo simples, algo que não contivesse a participação ou a engenhosidade da arte humana. Simplesmente pedras brutas colocadas ali, para que finalmente então o holocausto e as ofertas pacíficas poderiam ser oferecidas. Ao mesmo tempo, no verso 32, então nos diz que ali deveria ser lido a lei do Senhor, ou pelo menos, não propriamente lida, mas diz assim o verso 32, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já está escrita diante dos filhos de Israel. Ou seja, ali então deveria novamente ser reescrita uma outra cópia da lei. Alguns vão dizer que não mais como foram escritas as duas tábuas dos mandamentos que foram gravadas nas pedras, mas a ideia aqui que seria então pintadas, como vai ser demonstrado lá em Deuteronômio 27, o verso 2 e 4, que deveriam ser caiadas, ou seja, pintadas com algum tipo de produto, mas de forma que aquelas leis estivessem bem visíveis, de forma que aquela lei poderia então ser observada pelo povo do Senhor. Ao mesmo tempo, as tribos deveriam serem divididas, como vai ser demonstrado no verso 33, uma parte de um lado de um monte e a outra parte do outro lado do monte, seja o Monte Gerizim ou seja o Monte Ebal. As tribos seriam então finalmente divididas. E ali então, diante dessas duas montanhas, naquele vale, tanto a bênção seria pronunciada no Monte Gerizim, como também a própria maldição pronunciada a partir do Monte Ebal. Mas observe, diante dessa solenidade, nos é demonstrado que todos estariam presentes, como diz o verso 35, palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. É interessante que constantemente, quando nós vemos, tanto aqui, como também lá em Neemias capítulo 8, sempre é descrito a necessidade de que todo o povo de Deus deveria estar diante daquela solenidade. Crianças, mulheres, estrangeiros, ou seja, todo o povo, toda a igreja. É interessante que aqui também contém estrangeiros, Provavelmente alguns dos povos que aqui foram conquistados, ou que procuraram então finalmente fazerem aliança com o povo de Israel, e decidiram então finalmente ter o Deus de Israel como sendo o seu Senhor.
O fato é que o verso 35 descreve e registra que havia aqui também estrangeiros no meio deles. Então, aqui o povo do Senhor, reunido com a finalidade de ouvir a lei, com a finalidade de adorar, com a finalidade de estarem renovando a aliança do Senhor. Mas o que é que nós aprendemos, então, com esses versículos? Quais são as lições que nós podemos, então, finalmente estarmos retirando e aplicando para nós hoje como igreja do Senhor? A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, exatamente a necessidade constante de uma reforma. Ou seja, a necessidade constante de retornarmos às Escrituras. Assim como o povo já havia recebido por meio de Moisés a lei do Senhor, mas constantemente deveriam serem exortados a retornarem para essa mesma lei. Nós também sabemos da necessidade constante que temos para sempre retornarmos às Escrituras. No período do rei Josias, registrado lá no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, diz que o rei Josias, ele ordenou que se fizesse algumas reformas no templo em Jerusalém. E ali então, diante daquela reforma, o sacerdote Ilquias, ele encontra alguns pergaminhos, alguns escritos da lei do Senhor. Ele então leva aqueles pergaminhos, aqueles escritos, a profetisa Uda e pede então para que ela pudesse estar trazendo explicações, orientações acerca daquilo que estava registrado naqueles pergaminhos, naqueles escritos. Ela então adverte o rei Josias e demonstra, olha, o povo de Israel tem se afastado da lei do Senhor. É necessário para que o Senhor então não venha estar executando e demonstrando o seu juízo sobre o seu povo. É necessário que retornemos, que voltemos para o Senhor. Que venhamos então estar observando a sua lei e fazendo a sua vontade. Observe, meus amados, então que há na igreja a necessidade constante de sermos reformados pelas Escrituras. A necessidade constante de retornarmos para a verdade. Muitas vezes temos a tendência tanto de seguir a nossa própria vontade, ou muitas vezes também nos perdemos no decorrer da caminhada, em várias tradições, em vários costumes que nós vamos estabelecendo por nós mesmos. E quando percebemos, talvez já não estamos mais seguindo a palavra do Senhor. Já não estamos mais fazendo a sua vontade e o seu querer. Foi exatamente isso que fizeram os reformadores. Em uma época, em um contexto em que a igreja estava bem distante da verdade. Um contexto em que as tradições humanas já haviam então tomado por completo aquilo que era observado, aquilo que era praticado. Até que finalmente então, pela graça de Deus, eles retornaram para as Escrituras, retornaram para a verdade. E nós vimos como os resultados dessa verdade trouxe uma grande transformação. Não somente a transformação nos corações, mas uma transformação até mesmo na própria sociedade. Mas observe então a necessidade de sermos constantemente renovados pela palavra do Senhor. Mas como renovamos, ou como nos reformamos? Essa era a palavra, dos reformadores, que havia a necessidade de estarmos sempre sendo reformados. Nós fazemos isso todas as vezes que estamos cultuando ao Senhor, todas as vezes que estamos diante da sua palavra, diante desse momento no qual estamos exaltando e glorificando o teu santo nome. Mas ao mesmo tempo também, de forma individual, nós nos reformamos constantemente quando meditamos na santa palavra do Senhor. Quando nós fazemos da palavra do Senhor o nosso alimento constante, quando fazemos da palavra do Senhor
o pão, como diz o Senhor Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então essa é a primeira aplicação, a necessidade de estarmos constantemente nos reformando. A segunda lição que tiramos desse texto é que não podemos adicionar nada à salvação. Quando o Senhor havia ordenado a Josué que o altar deveria ser construído com pedras brutas, ou seja, pedras que não contivesse a arte do homem, não que em outras ocasiões Deus não ordenasse utensílios elaborados pela arte humana, mas é interessante essa observação, tanto pelo fato do holocausto ser oferecido ali no Monte Ebal, mas o fato do altar não conter nenhum tipo de artifício humano. Isso nos aponta exatamente para nos demonstrar que na salvação, ou na adoração, não há espaço para nenhum mérito naquilo que nós fazemos. Na adoração e na salvação, o que nos demonstra exatamente que tudo que é feito é totalmente incondicional, ou seja, é tudo graça de Deus, é tudo demonstração da sua misericórdia, é tudo demonstração da sua bondade. Não há nada que venhamos a fazer por nossa engenhosidade, ou por nossos méritos, que faça com que aquilo que nós oferecemos ao Senhor venha a ser aceitável. Pelo contrário, tudo é graça e demonstração da sua misericórdia. Francis Schaeffer, ele diz o seguinte acerca dessa observação desse altar com pedras brutas. Diz que aqui há uma negação de toda e qualquer humanismo na adoração. Esse ato consiste na negação do pensamento de que os seres humanos podem adicionar qualquer coisa à salvação. Então essa é a segunda coisa que nós aprendemos. Nós não adicionamos nada à salvação que Deus nos concede. A terceira coisa que nós aprendemos é que na adoração há a necessidade de reconhecermos que somos pecadores. Na adoração há a necessidade de reconhecermos que somos pecadores. Por que o altar ele foi construído no Monte Ebal e não no Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos? Exatamente porque ao mesmo tempo em que o povo estava ali diante do Senhor, renovando a sua aliança, no monte que ficou depois conhecido como Monte das Maldições, porque lá em Deuteronômio vai se descrever várias maldições que viriam sobre o povo, se eles desobedecessem à lei. O fato do altar ter sido construído nesse monte, nos faz lembrar constantemente da nossa condição de pecadores. Nos faz lembrar constantemente da necessidade constante que temos de perdão e de misericórdia. Ao mesmo tempo, diante desse mesmo fato, desse mesmo acontecimento, a quarta lição, a qual nós aprendemos também, é que mesmo diante da maldição, o Monte Ebal, Deus abriu um caminho para o perdão. O fato daquele monte, naquela montanha, conter as maldições que seriam pronunciadas, ao mesmo tempo nos demonstra que mesmo diante dessas maldições, ainda assim o Senhor abriria um novo caminho, um caminho pelo qual nós finalmente seríamos conduzidos a ser aceitos, mesmo sendo pecadores, mesmo não sendo dignos de estarmos diante do Senhor. Ainda assim, ali fora construído um local no qual o sacrifício, o holocausto, as ofertas pacíficas seriam então finalmente oferecidas. Isso o Senhor fez porque conhece que o seu povo pecaria. O Senhor sabia que o seu povo jamais seria fiel à sua palavra.
O Senhor sabia que o seu povo necessitaria constantemente de que seus pecados fossem perdoados. Ou seja, meus amados, essa mesma realidade que nós vemos diante de nós. Ali o local, no Monte Ebal, sendo construído no Monte da Maldição, demonstrando que tanto nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo pecadores, sabemos que há um meio pelo qual podemos encontrar o perdão. Mas que meio seria esse? É aí que nós somos conduzidos para o Novo Testamento. E encontramos lá, em um determinado local, o Senhor Jesus falando com uma mulher samaritana, próximo a um poço. E diante então daquele diálogo, uma das perguntas que ela faz ao Senhor Jesus Cristo é exatamente onde era o local da verdadeira adoração, onde eles deveriam adorar. Porque os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, era exatamente lá que eles faziam as suas adorações. Era lá que eles ofereciam os seus sacrifícios, os seus holocaustos. Era no Monte Gerizim, o Monte da Bênção, que eles procuravam adorar ao Senhor. Isso até mesmo fazendo, rivalizando com o próprio culto em Israel, que era feito no Monte Sião. No monte estabelecido e escolhido pelo Senhor. Está exatamente ali o Senhor Jesus, aquela mulher samaritana, e ela fazendo então essas perguntas, aquele que está diante dela. Ou seja, e diante desse diálogo, diante dessa conversa que o Senhor Jesus está tendo com aquela mulher samaritana, ela dizendo então que os seus antepassados adoravam no Monte Gerizim, o Senhor Jesus então passa a demonstrar a ela que a adoração a qual eles faziam era uma adoração movida por aquilo que eles não conheciam. Por quê? Porque a adoração no Monte Gerizim simplesmente buscava adorar o Deus das bênçãos. Mas ao mesmo tempo não procurava adorar o Deus do Monte Ebal, ou seja, o Deus das maldições, o Deus que revela os nossos pecados, o Deus que demonstra a necessidade que temos de um mediador. E exatamente nesse contexto que o Senhor Jesus então diz, olha, eu sei que tu já teve 5 maridos, ou seja, a primeira coisa que o Senhor Jesus demonstra a ela é que ela estava em uma condição que não era correspondente àquilo que ela deveria estar fazendo. Ou seja, a única coisa que ela conhecia era a adoração no Monte Ebal, o Monte das Bênçãos. Mas ela ainda não havia sido confrontada com os seus pecados. Não havia ainda sido apresentada diante do Monte Ebal, o monte que revela quem de fato ela é, pecadora, assim como nós, que também necessitamos sermos confrontados com os nossos pecados. Mas não somente isso, o Senhor Jesus também diz, olha, e o marido atual que tu tens, também não é teu. Ou seja, vocês adoram o que não conhecem, adoram aquilo o qual Deus não havia lhe ordenado. Vocês adoram tão somente o Deus das bênçãos, mas não têm adorado Deus que revela as maldições que sobrevêm por causa dos nossos pecados. Meus amados, nós sabemos que hoje muitos têm procurado adorar tão somente o Deus do Monte Gerizim, ou seja, o Deus das bênçãos. Muitos não querem adorar o Deus que revela quem nós somos. Muitos não querem adorar o Deus que traz à luz os nossos pecados, que desvenda os nossos olhos e que nos coloca tão somente despido diante do Senhor, assim como Adão e Eva estavam ali despidos da sua glória original.
que foram obrigados, conduzidos a reconhecer que de fato não eram dignos de estarem diante da presença do Senhor. Diante dessa situação, o Senhor Jesus também diz a ela: olha, não somente é necessário adorar aquele a quem nós conhecemos, porém os judeus também não adoram em verdade. Porque ao mesmo tempo em que eles adoravam no lugar que era ordenado por Deus, no entanto, era uma adoração morta. Era uma adoração que não correspondia à realidade daquele o qual eles estavam adorando. E aí então que o Senhor Jesus diz: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Exatamente essa hora, meus amados, a adoração, que nos demonstra, é claro, tanto Deus das bênçãos, mas ao mesmo tempo, a adoração que demonstra o Deus que abomina o pecado. O Deus que traria sobre Israel as maldições se eles desobedecessem. É o mesmo Deus que hoje continua a nos proclamar da necessidade constante de sabermos que Ele é um Deus que executa juízo e justiça sobre o pecador, que não o reconhece como único e suficiente Salvador, sendo nosso Senhor. Um comentarista, ele diz o seguinte sobre essa observação: esse altar foi erguido no Monte Ebal, o monte sobre o qual foi pronunciada a maldição, para significar que ali onde pela lei teríamos motivo para esperar maldição, pelo sacrifício de Cristo por nós e sua mediação, temos paz com Deus. Ele nos redimiu de nós, mesmo onde foi dito pela maldição, vós sois meus filhos. Lá está escrito, por meio de Cristo, o altar, vós sois filhos do Deus Altíssimo. As maldições pronunciadas sobre o Monte Ebal teriam sido imediatamente cumpridas, se não fosse feita a expiação por meio dos sacrifícios. Então observe que tanto é necessário reconhecer que somos pecadores, mas ao mesmo tempo, mesmo diante do Monte Ebal, sabemos que há um altar, há um sacrifício que nos foi oferecido pelos nossos pecados. Retomando a pergunta lá da introdução, em qual montanha devemos adorar? Bem, sabemos que a adoração, ela só será aceitável quando feita através de Cristo. Não é no monte dos samaritanos, não é no monte dos judeus, mas ela só será aceitável quando finalmente forem feitas por meio daquele que é a montanha, o local da adoração, como diz lá em Colossenses, ele é a manifestação visível, ou seja, é a manifestação corporal de Deus habitando entre os homens. Que nós então, meus amados, possamos a cada dia sermos conduzidos a sermos dependentes desse que é o nosso local de adoração, o altar, o sacrifício, o meio pelo qual podemos então finalmente adorar e engrandecer o Senhor. Que Ele nos abençoe e que nos conduza com a sua graça. Amém.